Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nesta noite, o Senhor trouxe algo ao meu coração. Para ser mais preciso, hoje à tarde, eu estava orando aqui na minha casa e o Senhor falou no meu coração algo tão profundo. O Espírito Santo me trouxe algo, uma lembrança no momento da oração, e eu estava de joelhos aqui na minha cama, no meu quarto, e por um espaço de tempo eu senti uma grande alegria no meu coração, senti a presença de Deus, e naquele momento eu pensei, se o Senhor me buscasse agora, se o Senhor voltasse agora, se o arrebatamento acontecesse agora, eu abriria os meus olhos e estaria com Ele. E aquilo me trouxe uma alegria muito grande no meu coração. E eu comentando com a minha esposa agora à noite, eu estava falando com ela acerca disso e senti a vontade de falar um pouco acerca da palavra com os irmãos. Eu quero tomar um texto aqui como base, que diz assim: e olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, de cuidados desta vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Também eu quero ler Apocalipse, o capítulo de número 6, no versículo de número 8, diz assim: e olhei e vi um grande cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Esta palavra, ela fala muito forte nos nossos corações, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, coisas que estão acontecendo, coisas terríveis que estão acontecendo, e nós olhamos para a história da igreja, e quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, existem muitas pessoas que não gostam de falar sobre ele, que têm medo, outras não gostam de discorrer acerca do assunto, mas existe um pano de fundo acerca disso tudo, um pano de fundo histórico do livro, que fala sobre essas visões, e que essas visões foram concedidas, e o livro foi escrito, na luz lúgubre de mártires sendo queimados, e a igreja ainda nesta época não tinha mais do que 50 anos de vida. Tinha crescido enormemente, e tinha sofrido e continuava a sofrer enormes perseguições. A primeira perseguição dos cristãos, promovida pelo Império Romano, levava a efeito uns 20 anos antes de ter escrito este livro do Apocalipse. Foi a perseguição de Nero, em 64 a 667 depois de Cristo. Naquela perseguição, multidões de cristãos foram crucificados ou lançados aos animais selvagens, ou ainda envoltos em roupas altamente combustíveis e queimados vivos nos jardins de Nero, enquanto o mesmo dava gargalhadas ali ao ouvir os gritos
lancinantes daqueles homens e daquelas mulheres morrendo queimados. E no discurso desta perseguição de Nero, Paulo também e Pedro sofreram martírio. A segunda perseguição imperial foi instituída pelo imperador Domiciano em 85 a 86 depois de Cristo. Foi uma perseguição curta, mas extremamente severa. Mais do que 40 mil cristãos foram torturados e mortos naquela época. Foi durante esta perseguição também que João foi banido para a ilha de Patmos. A terceira perseguição imperial foi a perseguição de Trajano e estava para começar 98 depois de Cristo. E João já tinha vivido no meio das duas primeiras perseguições e estava prestes a entrar nesta terceira tentativa do Império Romano de aniquilar a fé cristã. Eles queriam aniquilar a fé cristã naquela época. Foram dias negros para a igreja, dias torturosos, e dias ainda mais negros estavam para raiar, dias mais negros ainda estava para vir. E não havia só o problema da perseguição vindo de fora, havia também os sinais da corrupção e da apostasia que começava a solapar a igreja vindo de dentro da igreja. Então parece que o propósito de Deus, ao dar estas revelações, era fortalecer a igreja para os dias terríveis que o futuro reservava para ela. Então nós vemos hoje, olhando para o Apocalipse e olhando para os acontecimentos, pelos fatos das coisas que estão acontecendo, nós vemos as guerras, a guerra lá da Rússia e a Ucrânia, são ameaças de ataques nucleares. Eu tenho assistido o pastor, meu amigo, irmão, pastor Carlos Cardoso, que nos traz muitas notícias e uma palavra acerca dessas coisas que estão acontecendo acerca da guerra, e nos mostrando dentro da palavra tudo o que está acontecendo, que foi predito pelo nosso Senhor, e tudo está escrito aqui nas Escrituras. E as coisas que estão acontecendo, o que nós lemos aqui acerca de um dos cavaleiros do Apocalipse, falando acerca da fome, acerca de fome. O cavaleiro amarelo que estava sentado, ele tinha por nome morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Quando eu olho isso aqui, eu vejo para todas essas coisas que estão acontecendo, e as coisas tendem a piorar. As coisas estão tudo muito difíceis. A carestia, você vai no mercado, coisas que você comprava ontem com R$50, no outro dia você já não compra mais com R$100. Então tudo encarecendo, tudo muito caro, e já está começando a faltar coisas, e a tendência é somente piorar. Nós vemos que todas essas coisas estão aqui escritas nas Escrituras Sagradas, e o Apocalipse escrito aqui por João, revelado por Jesus Cristo, ele nos traz revelações dessas coisas que iriam acontecer e que já estão acontecendo no nosso tempo. O problema é que existem pessoas que não estão dando ouvidos, existem pessoas que estão virando as costas, as pessoas não estão acreditando, umas não estão acreditando, algumas não querem acreditar que é verdade o que está acontecendo. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, nós estamos caminhando para o fim, e o arrebatamento da igreja está muito próximo. O arrebatamento está muito próximo, Jesus está voltando, e nós precisamos guardar aquilo que nós temos para que ninguém tome a nossa coroa. Todos os dias nós vemos a palavra do Senhor sendo pregada por pastores aí que ainda têm compromisso com a obra de Deus, homens que ainda têm compromisso com a palavra do Senhor. E eu me lembro que no ano de 2021, no mês de outubro, eu tive um sonho ainda
às 6 horas da manhã neste dia. Eu não me recordo o dia do mês exatamente, mas eu gravei 2 vídeos neste canal e falei sobre este sonho, a qual o Senhor me mostrava um sonho, algo muito importante. Eu sonhei nesse dia que eu estava aqui na cidade de Sarzedo, num local alto, e juntamente com a minha esposa, com meu sogro, e de repente, quando eu olhei lá de cima, eu vi para baixo, eu vi no céu, o céu ficou de uma cor diferente e começou a descer 4 homens ali, 4 seres ali dos céus, desciam não em escadas, mas eles desciam como se estivessem descendo em degraus rumo à terra. Todos os 4 tinham uma cor de um ouro que é muito diferente do ouro aqui da terra, um amarelo muito brilhante e muito bonito, que eu desconheço aqui na terra. E quando eles desciam, um estava todo envolto com uma roupa tampando, e os seus olhos também não davam para ver porque era muito claro, e como se fosse bolas de fogo assim flamejantes, e as suas roupas enroladas até os pés, parecendo uma roupa de ninja, assim, enrolando na cabeça até os pés. E este vinha na frente, e outro vinha descendo já com uma roupa diferente, parecia uma túnica assim jogada por cima, não sei se é túnica, uma roupa parecendo de soldado romano que joga no peito e atravessa, e uma espécie de saia, tudo de ouro, uma sandália até para cima, até próximo do joelho amarrada, e um trazia na sua mão uma bandeja com algumas bolas em cima, outro trazia uma fera amarrada numa corrente, e esta fera vinha com uma ira, e ela abria sua boca com uns dentes muito grandes, uma fera que não era uma espécie de um leão muito grande, mas não tinha juba, era um tigre, era totalmente diferente, era uma fera muito grande, e ele descia com aquela fera. O outro descia também sem nada nas mãos, e quando chegaram na terra, que tocaram na terra, um foi para o lado, outro foi para o outro, e um ficou no meio. E de lá de cima eu olhava e chamei a minha esposa, e nós nos abraçamos, e eu olhava lá para baixo e dizia: é o juízo de Deus, é o juízo de Deus. E aquele homem, um daqueles anjos que estava todo, que eu acredito que são anjos, não sei, enviados de Deus, o que estava todo envolto numa roupa assim amarela, como ouro, ele virava para a sua direita, colocava suas mãos à altura da sua boca e gritava bem alto: povo da terra, o juízo vem. Mas a sua voz parecia uma voz de muitas águas, era uma voz muito forte, que todos ouviam. E quando ele gritava: povo da terra, o juízo vem, um homem daquele vinha e pegava uma bola naquela bandeja que um estava segurando e lançava com toda a força, e essa bola ia para longe e explodia lá na frente. E ele virava para frente e ele dizia: povo da terra, o juízo vem. E ele pegava outra bola daquela em cima da bandeja e lançava para frente. E ele fez isso na frente, dos 2 lados, direito e esquerdo, e atrás, e dizia: povo da terra, o juízo vem. Quando aqueles homens terminaram de fazer isso, eles voltaram para o céu, e no céu foi escrita uma frase nas nuvens, assim, com um formato de fumaça, e uma letra que eu não conhecia, e quando eu acordei eu ainda escrevi, falei com a minha esposa, escrevi e fui procurar algo parecido. Ele parecia algarismos romanos, mandarim, e eu procurei tudo isso, e o mais próximo que eu encontrei dava um número 2021, mas os outros eu não consegui decifrar. Então eu entendi que Deus estava mandando
algo sobre a terra já no fim de 2021, para a virada de 2022, e ele dizia: o juízo vem. E meus irmãos, eu quero te dizer que o juízo de Deus já está vindo, sim. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Essas guerras que já está um prenúncio de muita fome em todo o mundo. Países que têm muitos recursos, que têm muitas informações, são países que vão conseguir dominar pelas suas informações, porque a internet está tomando conta de tudo. A era digital, essa nova era, um governo totalitário, todas essas coisas cooperando para o cumprimento da palavra. O problema é que todas essas coisas estão acontecendo, mas há algo que está para acontecer, que é o mais importante para aquele que espera, que é o arrebatamento da igreja. Jesus disse, e em Lucas, no capítulo 21, no versículo 27, ele diz: e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. A Bíblia diz, lá no livro de Atos, no capítulo 1, que quando Jesus foi assunto aos céus, uma nuvem o ocultou, e aqueles homens que estavam ali viram aquela ocultação de Jesus ali, e apareceu ali também 2 homens, anjos de Deus, que falaram com eles: varões galileus, porque vocês estão olhando desta forma? Porque este mesmo Jesus, este mesmo que vocês estão vendo aqui, da mesma forma que ele está subindo, ele vai voltar um dia. E Jesus foi nesta nuvem, a nuvem o ocultou. E a Bíblia fala em Lucas 21, no versículo 27, que o Senhor virá numa nuvem com poder e grande glória. Neste momento do arrebatamento, em que o Senhor virá para levar a sua igreja, Paulo teve a revelação disso aí. E ele escreveu em 2 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, ele escreve: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Então, meus irmãos, o arrebatamento está muito próximo. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para a noiva, para a igreja, está muito próximo. Agora, ele mesmo deixa um recado. Ele mesmo deixa um aviso. Ele fala em Lucas, no capítulo 21 também, no versículo 34, acerca de estar vigilantes. E olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Então, o mesmo Jesus, ele nos ensina e ele nos mostra que nós devemos estar sempre vigilantes. Oração, jejum, consagração, vestes brancas, nunca faltando óleo na cabeça, mas vigilantes. Nós temos que estar vigilantes porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas uma coisa nós sabemos: ele virá, e isto está bem próximo. Os acontecimentos apontam para isso. Os fatos, as coisas que estão acontecendo apontam para isso. A guerra já aponta para isso. A maldade do homem aponta para isso. O poder totalitário que está para vir aí aponta para isso. A perseguição da igreja aponta para isso. Como nós vimos aqui no livro de Apocalipse, eu falei no começo acerca da perseguição no tempo de Nero e dos outros. Também haverá uma perseguição, já está começando a ter aqui na nossa nação perseguições já contra cristãos, e pode esperar que vai haver perseguição contra a igreja. Há pouco agora já processaram líderes
da igreja Assembleia de Deus, né? E a Assembleia de Deus, a maior denominação que tem aqui no Brasil e acho que também no mundo, uma das maiores denominações no Brasil e no mundo, e eles tiveram peito para fazer isso, para processar os líderes aí da igreja. Eu não me recordo o nome do pastor, mas eles estão fazendo isso por política, por medo de apoio ao presidente. Então, assim, as coisas já estão acontecendo. Se antes já está assim, imagina depois, se a esquerda tomar posse disso, desse governo, voltar de novo. Vamos saber já o que pode acontecer. Então, nós devemos que vigiar e orar e buscar de Deus e pedir ao Senhor que venha nos fortalecer. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, dominadores do mal, que habitam nas regiões celestiais. Nós temos visto notícia todos os dias. As pessoas, como eu disse, não querem acreditar. Algumas estão virando as costas, outras até riem quando nós falamos que Jesus está voltando. Mas isso não é de se achar coisa nova, porque o próprio apóstolo São Pedro, ele fala na sua segunda epístola, no capítulo 3, no versículo 3 e 4, ele diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então nós vemos pessoas, eu e você já tenho certeza que já vimos pessoas assim, que dizem: Jesus não vai voltar agora, desde pequeno eu estou ouvindo que Jesus vai voltar, e até hoje Jesus não voltou. Mas eu quero te dizer, meu irmão, se você quiser, Jesus vai voltar. Se você não quiser, Jesus vai voltar da mesma maneira. E eu quero te dizer, fique atento, não deixe o seu coração se carregar com as coisas do mundo, não deixe o seu coração ficar carregado com glutonarias, com embriaguez, com os cuidados dessa vida, para que esta vinda do Senhor não pegue você de improviso, não pegue você desapercebido. Jesus disse que seria a sua vinda comparada aos dias que antecederam o dilúvio. A Bíblia diz que eles casavam e davam-se em casamento, comiam, bebiam e faziam todo tipo de coisa. Enquanto Noé pregava ali com a construção daquela arca, Noé, chamado pregoeiro da justiça, ele pregava ali construindo aquela arca 120 anos, mas ninguém dava ouvidos, todo mundo zombava, todo mundo passava e falava: esse é um velho louco, esse velho é maluco. 120 anos é muita coisa, mas eu quero te dizer que Deus, ele não volta atrás. Quando Deus fala, ele cumpre, e o que Deus falou com Noé, ele cumpriu. A Bíblia diz que o Senhor manda Noé entrar dentro daquela arca ao término dela. Entra os animais, entra Noé e sua família, a arca é fechada pelo lado de fora, o anjo trava aquela arca ali, o Senhor tranca aquela arca pelo lado de fora, e agora começa a chover. Meus irmãos, foi uma coisa muito terrível naquele dia. Naqueles dias ali do dilúvio, só se via morte, só se via coisas horríveis ali do lado de fora, porque foi muita água que veio, e pessoas que morreram ali, eu acredito que se arrependeram depois de não ter se arrependido antes. Mas eu quero te dizer, muitas coisas que nós fazemos tarde demais. Muitas coisas que às vezes nós decidimos tarde demais. E uma delas é receber a Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. Não deixe para amanhã o que pode ser feito agora. Jesus está voltando. A palavra está sendo pregada. Naquele tempo eu imagino que dentro daquela arca havia às vezes discussões ali entre eles pelo mau cheiro dos animais, para limpar aquela arca, para tirar isso e aquilo, as fezes dos animais, a urina dos animais, tratar e fazer isso e fazer aquilo. Talvez um discutia com o outro, Jafé, Cã, e eles discutindo ali: hoje não é o meu dia, hoje é o seu dia. Mas eu acredito que quando eles abriam aquele compartimento e eles olhavam para fora, eles só viam morte, e voltavam para dentro
e tornava a fazer tudo com maior amor e carinho, porque eles sabiam que dentro da arca eles estavam guardados. Muitas vezes é assim, meus irmãos. Pessoas estão na presença de Deus, pessoas estão na igreja, mas estão achando que dentro da igreja, na presença de Deus, está ruim. Acho que na presença de Deus não está dando certo, porque o pastor falou isso, porque o irmão falou isso, é uma briga, é uma discussão, é uma contenda. Eu quero te dizer que se você olhar no compartimento espiritual que te mostra o que está acontecendo aí do lado de fora, você vai se ver só morte, você vai ver só corpos boiando, você vai ver ali pessoas mortas que não deram ouvidos à palavra de Deus, pessoas que estão andando nas ruas, mas estão mortas espiritualmente. E aí você vai entrar para dentro da arca que é Jesus e ficar quietinho ali, sabendo que logo, logo, o dia da busca do Senhor está bem perto. Então, meus irmãos, não vamos deixar para amanhã. Receba Jesus na sua vida, entregue os seus caminhos ao Senhor. Não viva uma vida desacerbada com os desejos, as concupiscências da carne falando mais alto. A Bíblia diz que o dia do Senhor ele virá como um laço para todos os que habitam sobre a face da terra. Sabe por que Jesus disse isso? Ele disse aqui no versículo 35 de Lucas 21, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Sabe o que Jesus disse isso? Ele virá como um laço para aqueles que não forem no arrebatamento, porque a igreja não vai estar aqui, a igreja já vai ter subido. Então os que estão aqui na terra, os que habitam na terra, vai ser como um laço para todos, vai ser uma coisa que pega de surpresa. E se essas pessoas que não estão esperando vão ser pegas nesse laço, mas a igreja não estará aqui, a igreja não vai passar pela tribulação, a noiva de Cristo não passará pela tribulação. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 versículo 1, porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, meu irmão, se nenhuma condenação há, não há julgamento para os santos, para os salvos em Jesus. Se nenhuma condenação há, não há por que ter julgamento. A igreja não passará por esse julgamento, porque ela já está lavada no sangue de Jesus. Ela já está limpa, ela já está pronta, a noiva já está pronta. Mas pessoas que não estão dando ouvidos a estas coisas que nós falamos aqui, irão passar por momentos difíceis. O que nós lemos aqui no começo, acerca de guerras, acerca de fome, pestes, tudo isso nós já vimos acontecer, mas eu quero te dizer algo. Coisas piores estão para acontecer. Coisas muito piores estão para acontecer. Neste momento, é um momento em que você pode colocar como algo muito importante na sua vida, porque o momento em que nós temos a oportunidade de pensarmos na nossa vida, refletirmos de como nós estamos, para que nós possamos colocar a nossa vida digna, para, como a Bíblia diz, estar ávidos de não participar dessas coisas que hão de acontecer. Porque eu quero te dizer, vai acontecer, já está acontecendo, e vai acontecer coisas piores. As pessoas não estão dando crédito, as pessoas não estão dando crédito à pregação. Muitos irmãos estão aí em igreja, muitas pessoas estão em igrejas aí que não pregam sobre o arrependimento, não falam sobre a cruz, sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre arrebatamento. Eles não querem saber disso. Mas eu quero te dizer, meu irmão, o reino dos céus que Jesus implantou no nosso coração, ele faz arder algo dentro de nós, que este algo que arde dentro de mim e de pastores, de pessoas que sentem a mesma coisa, não conseguimos guardar. Nós temos que pregar, e para isso nós temos pregado nas ruas, pregado nas igrejas, feito um trabalho de boca a boca, falando, pregando, porque é já a última hora. Nós temos ouvido todos os dias, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Pessoas estão dando com ombros
Pessoas estão pensando que não vai acontecer. O carnaval está sendo feito, a bagunça está sendo feita. Estão inseridos dentro desta mensagem em que o Senhor diz que os corações deles estão carregados de glutonarias, de embriaguez com os desejos dessa vida. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer como aconteceu com o rei Belsazar, quando Daniel estava ali na Babilônia. E aquele rei, a Bíblia diz que certa feita ele resolve fazer um certo tipo de festa, um certo tipo de carnaval. E ele usa os utensílios da casa do Senhor, que foram roubados da casa do Senhor, para fazer aquilo ali. Ele serve bebidas e usa aqueles utensílios da casa do Senhor para fazer a sua festa com os seus convidados ali. Mas a Bíblia diz que no momento em que ele fez aquilo ali, uma mão veio e começou a escrever naquela parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E ele não sabia o que era aquilo. E ele ficou sem saber o que era aquilo que estava escrito ali. Ele assustou. A Bíblia diz que as suas pernas tremiam, ele batia um joelho no outro. Quando ele chama Daniel, e Daniel traz a revelação do que era escrito, e ele diz o que estava escrito ali, Daniel revela para ele: pesado fostes e achado em falta. Pesado fostes e achado em falta. Teu reino será dividido e entregue aos medos e persas. A Bíblia diz que naquela mesma noite os medos e persas entraram, fizeram um desvio no rio, entraram dentro da cidade, tomaram e mataram o rei. Muitos também, eu quero te dizer, Deus está pesando na balança. E se for achado pesado, se for achado com erro, se for achado não digno, vai morrer. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor não vai poupar. A Bíblia diz que o Senhor não vai poupar a esses que fazem tal coisa. Pessoas estão virando as costas para Deus. Pessoas estão fazendo festas. Pessoas estão zombando. Pessoas estão rindo da nossa cara quando nós falamos acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer nessa noite, a balança do Senhor está aí e ela vai começar a pesar. A balança do Senhor já está começando a pesar. São muitos pastores, são muitos homens, mulheres, muitas pessoas que estão brincando com a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer, meu irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. É tempo de se arrepender. É tempo de entregar a vida para Jesus. Mudar de vida. Deixar o Senhor entrar e fazer morada na tua vida. Mudar o seu pensamento, mudar a sua história, porque está bem próximo o arrebatamento. Todos os dias você tem a palavra do Senhor, seja no rádio, seja na televisão. Eu creio que tem homens ainda de Deus pregando. Nós temos aí um irmão, como eu disse aqui, o pastor Carlos Cardoso, ele sempre traz uma palavra poderosíssima, e você pode entrar no canal dele, e você vai ver todos os dias ali mensagens que edificam e trazem notícias novas, notícias de cumprimento das Escrituras. Então você baseia em tudo que está acontecendo para ver como está a sua vida. A Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Não precisamos ficar examinando a vida do outro, não precisamos ficar apontando o dedo para o outro, mas vamos examinar a nós mesmos. Vamos ver como nós estamos, como que nós estamos diante do Senhor, qual o pensamento do Senhor acerca de nós. Porque a pior coisa que tem é um homem, uma mulher, uma pessoa, uma igreja que não sabe o pensamento de Deus acerca dele. É como a igreja de Laodiceia, que a Bíblia diz que bate no peito e diz: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E o Senhor diz: tu não sabes que és cego, pobre, miserável e nu. Olha só para você ver. Bate no peito, acha que é o tal, mas não sabe qual é o pensamento do Senhor acerca dele. Então, meus irmãos, que nessa noite nós possamos meditar nisso que eu estou te falando. Que você possa meditar nisso que eu estou te falando.
Jesus está voltando. A palavra de Deus está se cumprindo todos os dias. É tempo de se arrepender. É tempo de entregar a sua vida a Jesus e viver um evangelho pleno, viver o evangelho do reino, viver uma vida em santidade. Uma coisa que foi tirada de dentro das igrejas, dos púlpitos, é a palavra santificação, santidade. E a santidade, meus irmãos, ela é muito importante, porque viver uma vida em santidade é viver a vida em espírito, é deixar o Espírito Santo te conduzir. Quando o Espírito Santo te conduz, ele te conduz à verdade, ele te conduz nos caminhos corretos, ele te leva nas veredas certas, ele não te deixa errar. Então, irmãos, nesta noite, pense, examine-se a si mesmo, veja como está a sua vida. Jesus está voltando. Pode ser que ele volte daqui a 1 minuto, daqui a 2 horas, amanhã ou daqui a 1 ano, não sei. Mas eu sei que ele vai voltar. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Que Deus abençoe a sua noite. Que você tenha uma noite abençoada, com sonhos do Senhor. Eu sou o pastor Ed Wilson, do Ministério Rosa de Saron, Florescendo Vidas. Uma família para abençoar a sua família. Fique com Deus. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus.